Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. Então hoje, eu, Marjorie, juntamente com a minha colega Débora Kreskielski, vamos dar continuidade à sequência de episódios produzidos pelos nossos colegas aí do curso em Licenciatura de Biologia aqui da UTFPR de Dois Vizinhos. O pessoal da Bio tá mandando super bem, então fiquem ligados que tem muito mais por aí. É isso mesmo, e hoje foi a vez do nosso colega biólogo Douglas nos trazer um bate-papo muito bacana aí com a nossa professora Jessie Aparecida, referente aos impactos gerados pelo desmatamento na biodiversidade, incluindo impactos diretos em nós, seres humanos. Então vamos lá, eu vou passar a palavra aí pro pessoal da Bio, que eu tenho certeza que eles vão caprichar aí nesse episódio. Fala galera sintonizada comigo no podcast Caminhos da Floresta. Bom, meu nome é Douglas e eu sou graduando do curso de Ciências Biológicas e juntamente com minhas colegas Camila e Paula estaremos realizando esse semestre alguns episódios em parceria com o podcast Caminhos da Floresta. Para conversarmos hoje sobre desmatamento e biodiversidade, trouxemos uma convidada especial. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade União das Américas e possui especialização em Gestão Ambiental em Municípios e em Educação nível médio, técnico e profissional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira. Ela também é mestre em Zootecnia pela UniOeste e doutora em Biologia Comparada pela UEM. Estamos falando da professora Jessie Aparecida de Oliveira Sereia. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar participar conosco, prof. E já emendando a primeira pergunta, a gente percebe que devido ao desmatamento, muitos animais silvestres entram em contato com seres humanos, gerando com frequência problemas para ambos os lados. Com a crescente na perspectiva do desmatamento, há o potencial para o surgimento ou difusão de novas e velhas zoonoses? Com certeza nós podemos afirmar sim que o desmatamento ele tem contribuído e muito para o surgimento, para a difusão de novas zoonoses, quanto também o reaparecimento de velhas zoonoses. As doenças zoonóticas são aquelas doenças que são transmitidas por animais. Esses animais acabam por transmitir essas doenças aos humanos. Acredito que todos já ouviram falar da doença de Chagas, a raiva, leishmaniose, a leptospirose, a febre amarela. Uma outra doença que nós ouvimos muito na mídia, a dengue, são exemplos desse tipo de doença que são transmitidas de animais para humanos. E essas doenças infecciosas, elas têm uma relação muito forte com o desmatamento. Por quê? Por que isso acontece? Porque a expansão da população humana e essa estreita dependência de animais para alimentação acaba por nos aproximar desses animais silvestres a partir da destruição de seus habitats naturais, o tráfico de animais silvestres, a caça. Todas essas ações antrópicas aproximam, rompem essa barreira entre os animais silvestres e a população humana. Todos sabemos que existe uma forte correlação entre a pecuária e o desmatamento, por exemplo. E essa aproximação acaba, então, por proporcionar essa transmissão dessas zoonoses. Então, na maioria das vezes, são por essas ações humanas que acabam causando aí esse contato, essa proliferação de agentes infecciosos. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque tem acarretado problemas sérios de saúde pública e também problemas econômicos. Problemas econômicos, 20%, por exemplo, mais de 20% da perda de animais da produção animal ocorre devido às doenças zoonóticas, devido a esse contato dos animais domésticos com os animais silvestres. Vou citar aqui para vocês um exemplo de uma doença que é uma zoonose muito preocupante no Brasil, a raiva. Essa doença, ela é transmitida por um vírus e esse vírus ele é encontrado na saliva, nas secreções de um animal que esteja infectado, principalmente no momento ali da mordedura. Por exemplo, o morcego no Brasil, ele é um dos vetores, dos transmissores, que acaba sendo responsável ali pela manutenção dessa cadeia silvestre. O cão, na área urbana, também pode ser um transmissor. E só para vocês terem uma ideia, vou citar aqui, alguns estudos mostram que entre os anos de 2000 e 2017 ocorreram mais de 81 casos de raiva
envolvendo morcego e 4 casos de raiva envolvendo macacos. Então isso é de extrema preocupação, porque era um vírus que estava considerado ali como controlado e passa a aumentar devido a esse contato. Um outro exemplo que eu quero citar também, chamar a atenção de quem está nos ouvindo, é em relação às aves silvestres, porque é muito comum o tráfico de animais, principalmente de aves silvestres, principalmente dos pistacídeos. E as aves silvestres, elas também servem de reservatório para importantes doenças de caráter zoonótico. Vou citar algumas aqui para vocês: a febre ocidental do Nilo, a influenza aviária, a toxoplasmose, a salmonelose, a tuberculose aviária são algumas das doenças que podem ser transmitidas por aves silvestres. E essa transmissão e essa disseminação ocorre devido a essa proximidade entre humanos e as aves silvestres. E na maioria dos casos é proveniente de do tráfico ilegal de animais silvestres. Por isso é muito importante a sensibilização ambiental nesse processo. E para finalizar essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho de uma nova doença que começou a surgir ali em dezembro de 2019. Acho que com certeza todo mundo conhece o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Essa doença então surgiu em dezembro de 2019, meses depois ela estava conhecida mundialmente como Covid-19. Acredita-se que esse novo vírus tem a sua origem onde? No mercado de frutos do mar. Nesse lugar ocorre o comércio de carnes de diferentes espécies de animais silvestres. Vou citar um animal que, nesse animal que eu vou comentar aqui com vocês, foi encontrado um vírus semelhante ao Covid. E esse animal, ele é conhecido como pangolim malaio, ele é um mamífero e ele está criticamente ameaçado de extinção. Por quê? Porque ele é muito caçado, tanto nas regiões da Ásia, regiões da África, regiões da China. Ele já está como criticamente ameaçado porque ele é utilizado, a sua carne é utilizada e também ele é utilizado na medicina tradicional, mesmo não existindo evidências de que seja efetivo aí o uso desse animal na medicina tradicional. Ele é caçado e, consequentemente, ele está criticamente ameaçado. Ele, para quem não conhece, ele lembra um pouco o tamanduá. Também possui ali garras dianteiras, o que ele utiliza para quebrar cupinzeiros, formigueiros. Nessa espécie foi isolado nos seus intestinos e pulmões um tipo de coronavírus. Esse tipo de coronavírus tem em torno de 85 a 92% de similaridade com o SARS-CoV-2. E esse novo coronavírus também está relacionado com 2 coronavírus semelhantes ao da síndrome respiratória aguda, derivada do morcego, o SARS, que foi coletado lá em 2018 no leste da China. Então, deixo aqui, que realmente o desmatamento, as ações antrópicas têm aumentado e muito o aparecimento e a proliferação de zoonoses. Então é preciso repensar, é preciso refletir sobre isso. Todos nós estamos percebendo na pele quais são os efeitos dessas zoonoses no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Mas a questão do comportamento dos animais, ela é afetada pela ação antrópica do desmatamento e de que forma? Com certeza. O que acontece, O comportamento dos animais, ele envolve uma série de relações dinâmicas que são influenciadas por diversos estímulos, tanto interno quanto externo. E é um processo que está sempre em mudança. O que acontece com o desmatamento? Como nós comentamos na questão anterior, o desmatamento ele aproxima os animais silvestres da população humana, da região urbana, E a presença, então, desses humanos, a presença humana, ela altera
o comportamento dos animais, principalmente em questões de forrageamento, por exemplo, né, na busca pelo alimento. Muitas vezes os animais silvestres, eles acabam por encontrar alimentos de uma forma mais rápida, mais fácil, por estar próximo da população humana, por estar próximo de áreas rurais, animais que estão sendo cultivados ali, que estão presos numa área. É muito mais fácil encontrar ali um gado, é muito mais fácil encontrar aves domésticas que são criadas ali nessas propriedades. Isso altera o comportamento. Se nós pensarmos também em unidades de conservação, por exemplo, os parques nacionais que permitem ali a visitação turística, né, que permitem atividades de educação ambiental. Normalmente esses animais, eles acabam tendo uma oferta de alimento, uma oferta de recursos muito mais fácil, muito mais ampla. Por exemplo, existem parques ali que você vê coatis, você vê alguns animais circulando por ali, e as pessoas muitas vezes dão alimentos, comidas para esses animais, e esses animais acabam percebendo que é mais fácil esses alimentos. Tem um estudo, alguns estudos mostram, por exemplo, que o comportamento desses animais ele mudou em relação ao comportamento natural dele. Por exemplo, antas. Um estudo foi realizado com antas e ele mostrou que as antas, elas possuem o seu comportamento levemente alterado. Por quê? Porque elas acabam recebendo um suplemento nutricional maior pelas pessoas que circulam por ali ou que acabam deixando o alimento pela unidade, e então elas acabam mudando o seu comportamento. Que antes elas tinham, por exemplo, picos de atividade durante a noite, elas passam a ter, né, esse pico de atividade também no início da manhã, quando tem esse suplemento alimentar disponível. E também a presença, né, da população humana gera realmente conflitos. Existem vários estudos que mostram, por exemplo, em regiões onde existem peixes em tanque de criação, muitos animais como lontras, ariranhas, acabam atacando esses peixes nesses tanques de criação, porque esses tanques de piscicultura acabam ofertando ali uma quantidade de alimento muito maior, e esse conflito se torna um problema, né? São registrados conflitos com esses tipos de animais nas regiões sul e sudeste do nosso país. Acaba sendo uma competição. Então, é imprescindível que hajam, né, por exemplo, medidas mitigadoras para essas situações, para esses conflitos entre os animais e entre a população residente ali, ou a população que visita, por exemplo, as unidades de conservação, para que ela também se sinta responsável pelo meio, né? A sensibilização da comunidade é muito importante nesse momento. Bom, então a gente conseguiu ver um pouco das dimensões que o impacto que o desmatamento pode ter tanto na vida do ser humano quanto nos demais animais. Mas quais podem ser os problemas gerados pela perca da vegetação nativa e endêmica de uma região? A perca da vegetação nativa, quando nós falamos em espécies endêmicas também, né? A espécie endêmica é uma espécie que nós só encontramos em determinada região. E isso é preocupante por quê? Porque a extinção daquela espécie naquela região pode simplesmente fazer com que a espécie desapareça do planeta, tá? Então, uma espécie, por exemplo, né, quando nós falamos em espécie endêmica, nós podemos pensar em espécie endêmica de uma região extensa ou espécie endêmica de uma região menor. Por exemplo, nós falamos de mico-leão-dourado, uma espécie endêmica da região da Mata Atlântica. Agora, vamos pensar, por exemplo, em espécies endêmicas de uma região bem menor. Por exemplo, o Rio Iguaçu, aqui da nossa região. Tá? Por exemplo, lá existem alguns peixes, eu posso citar o surubim do Iguaçu, que é uma espécie endêmica do Rio Iguaçu. Então, ele só é encontrado nessa região. Então, é uma região pequena, consideravelmente pequena, quando a gente pensa no planeta como um todo, e a extinção dessa espécie nesse local pode, né, causar-lhe o desaparecimento dessa espécie. Então, o desmatamento ele gera, sim, uma série de questões que é prejudicial ao meio ambiente e também contribui, né, para intensificar, por exemplo, o efeito
estufa por meio da liberação do carbono da biomassa florestal, a liberação de carbono no solo. Então, o desmatamento ele causa uma série de problemas, mudança no uso do solo e das florestas, e esses efeitos eles são diretamente prejudiciais à fauna e à flora endêmica daquela região. Então, nós temos que sempre lembrar que esse desmatamento ele pode sim levar à extinção das espécies, e a extinção das espécies afeta todo o ecossistema do planeta. Então, qualquer alteração, qualquer perturbação das florestas acaba alterando também a frequência de espécies, a frequência da fauna e da flora, e essas alterações, essas perturbações levam sim à extinção dessas espécies endêmicas. E hoje a extinção de espécies, ela é considerada um dos maiores problemas enfrentados pela comunidade conservacionista. Para vocês terem ideia, o número de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, ele só sobe, ele só aumenta. Estudos mostram ali que o número de espécies ameaçadas de extinção, ele tem aumentado muito nos últimos tempos. E como dizem alguns autores, existe também, nós sabemos que o nosso país, por exemplo, ele é detentor de uma grande parte da biodiversidade mundial. Grande parte se encontra aqui. E muitas espécies ainda não são nem conhecidas, ainda não foram identificadas. Então é como se nós estivéssemos queimando livros que não foram nem abertos, que não foram nem conhecidos, não sabemos qual o papel desse organismo, ou, por exemplo, propriedades que podem ser utilizadas futuramente para a medicina. Então, a extinção de espécies é algo muito preocupante, que é causado muitas vezes por esse desmatamento, fragmentação de habitats, e essa acaba gerando então essas perdas de animais que muitas vezes não são nem detectadas a tempo, são extintas ali do ambiente antes de serem identificadas e estudadas. E aí entram, então, medidas preventivas precisam ser estabelecidas. Reforço mais uma vez, a sensibilização, a adoção de taxas de desmatamentos, a redução dessas taxas, para que possa, então, dar continuidade à existência dessas espécies tão importantes para a manutenção do ecossistema. Uma questão que sempre me chamou muita atenção, e eu acredito que também deve ter chamado muita atenção dos nossos ouvintes, é a questão dos atropelamentos de animais, em à beira de rodovias. O desmatamento pela urbanização, ele também agrava a problemática do atropelamento dos animais em rodovias. Quais podem ser as alternativas viáveis para diminuir o índice de atropelamento desses animais? O nosso país, o Brasil, ele possui a 4ª maior malha rodoviária do planeta. No nosso país, nós temos mais de 1.700.000 quilômetros de estradas e rodovias. É muita estrada, é muita coisa. Nós sabemos, não podemos negar que existem inúmeros benefícios socioeconômicos em relação à construção das estradas. No entanto, podemos reforçar aqui que realmente os impactos ambientais dessa extensa malha rodoviária, eles são enormes. Nós podemos falar de perda de vegetação, podemos falar de mudanças microclimáticas na região das estradas, a fragmentação provocada pela estrada, toda aquela degradação no momento da construção dessas estradas e também, com certeza, o atropelamento de animais silvestres. Como eu comentei na questão anterior, o Brasil ele é o país número 1 em diversidade. Então, praticamente 1/4 de todas as espécies que nós encontramos no planeta ocorrem no Brasil. A nossa biodiversidade é muito elevada. E isso gera um conflito com fauna e rodovia, todos os dias e todas as horas. Por quê? Porque é muita fauna, é muito animal circulando nessa região das estradas. Um estudo feito por Fernanda Abra mostra que no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, morrem todos os anos 39.000 mamíferos silvestres, 6.000 cachorros do mato, 5.000 capivaras e 5.000 tatus. E isso, se a gente for analisar, quando falamos de espécies ameaçadas, esses dados são mais preocupantes ainda,
porque aí nós temos muitas onças pardas, tamanduás, jaguatiricas, espécies que são ameaçadas e que estão sendo, acabam morrendo ali, sendo atropeladas nessas rodovias. E essa estimativa é só para o estado de São Paulo, que possui uma das melhores rodovias do país. As melhores rodovias do país estão nesse estado. E se a gente pensar então em outros estados onde nós temos também regiões com maior concentração de mata, de fragmentos de mata, esse resultado também ele pode ser muito mais elevado. O atropelamento de fauna pode ser muito mais elevado. Então, atualmente, essas rodovias, nós podemos dizer que elas estão funcionando como um dreno. Estão funcionando como um dreno da nossa rica diversidade. E como eu comentei na questão anterior, nós estamos perdendo até mesmo fauna, espécies que nós nem conhecemos, espécies que ainda não foram identificadas. Então, isso é muito preocupante. E quando nós falamos de atropelamento, nós não podemos pensar somente na vida biológica desses animais. Os atropelamentos, eles geram também problemas de saúde pública. No estado, em vários locais, os gastos com a saúde devido a acidentes rodoviários são elevados. Então, por exemplo, quando ocorre um acidente com um animal de grande porte, um mamífero de grande porte, antas, capivaras, veados, e isso pode gerar uma série de problemas de saúde pública. Dados mostram que existem dados onde várias pessoas acabaram morrendo devido a esses acidentes. Então, nós temos ali um fator de saúde pública também, que deve ser considerado no momento do planejamento, da construção das rodovias. Se a gente for analisar outros países, né, existem diversas estratégias que são consideradas eficientes. Principalmente, um exemplo aqui, a adoção de estruturas físicas que permitem a passagem de faunas, sejam elas subterrâneas, como túneis, ou viadutos, estruturas específicas, por exemplo, para animais arborícolas, que são aqueles animais que estão em árvores. E aí o cercamento ele vai funcionar também como uma barreira. É importante pensar em cercamento dessas rodovias onde está mais próximo da fauna. Estudos mostram que eles podem reduzir até 86% o atropelamento de faunas. Então, há uma necessidade de olhar, sim, atentamente para esses tipos de estradas e propor medidas para reduzir esses impactos, com toda certeza. Para finalizar, Prof, a gente agradece desde já, novamente, a sua participação, né? Uma última pergunta. Muitos dos processos de desmatamento, né, estão relacionados com o agronegócio. E não podemos descartar a importância, né, do agronegócio, é muito importante para a economia do nosso país. Mas a senhora vê uma perspectiva conciliatória entre o lado ambientalista e o lado agrário? Sim, o processo de desmatamento ele está relacionado sim com a expansão, com o agronegócio brasileiro. Não podemos deixar aqui de dizer que o agronegócio é um setor essencial da economia do Brasil. Só no ano de 2019 teve um crescimento ali de mais de 3,80% no produto interno bruto do nosso Brasil. A pecuária também é um segmento do agronegócio que teve um crescimento muito expressivo no ano de 2019, crescimento ali de mais de 23%, devido ao excelente desempenho das exportações de carnes. Então, esse setor do agronegócio vem expandindo a sua produção, busca atender a demanda internacional dos outros países. Então, realmente é importante, é um setor muito importante da economia do nosso país. No entanto, o agronegócio, junto com o comércio legal de madeira, são, sim, os responsáveis pela maior parte do desmatamento. Então, esse crescimento do agronegócio no Brasil torna o país um dos maiores produtores de carne e grãos do mundo, só que reflete também na transformação de áreas florestais em locais adequados para a agricultura, para a extração de madeira, para a pecuária. Então, esse processo de ocupação, de intenso desmatamento, conversão de terras de florestas em terras sem florestas, ocorre, né, e vem ocorrendo ali a partir dessas ações humanas.
somando-se a esse cenário também a exploração da madeira, o crescente investimento. Nós temos que pensar também em infraestrutura, aberturas de estradas, pavimentação, e isso tudo tem várias consequências negativas, tanto em aspectos ambientais, quando nós falamos de erosão de solos, coamento de rios, comentamos na questão anterior sobre a perda de espécies endêmicas, a questão também de serviços ambientais, emissões de carbono, também são questões que devem ser consideradas. As questões sociais são questões que não devem ser esquecidas quando se fala em conflitos de terra, quando pensamos em pobreza, problemas de saúde, são questões sociais que acontecem, que são consequências negativas desse processo. E também a perda da biodiversidade do nosso país. Então, isso acaba destruindo, né? O processo de desmatamento destrói o habitat natural dessas espécies, o que dificulta a sua sobrevivência, leva essas espécies a migrar para espaços inadequados ou espaços onde as florestas são recém-modificadas, aproxima essas espécies da população humana, causa aqueles conflitos que nós citamos nas questões anteriores. Então, são várias as consequências negativas causadas por esse desmatamento. E uma forma de conciliar, né? Uma forma de conciliar essa produção, esse desenvolvimento econômico e a questão ambiental, a questão social. Muito se fala em consumo pautado na sustentabilidade, se fala em ações coletivas que busquem essas mudanças econômicas, mudanças políticas e institucionais. Temos que pensar muito nessas questões, nesse consumo pautado na sustentabilidade, pensar em educação voltada para a formação de indivíduos mais conscientes, mais sensibilizados e mais engajados com essa questão. A certificação ecológica também aparece ali como uma solução de alguns desses conflitos. Então, acaba sendo, a certificação ecológica torna-se um símbolo de excelente desempenho para os produtores, que para que obtenham essa certificação ecológica, eles precisam produzir produtos mais sustentáveis. Então, até mesmo o consumidor, né, que procura um produto que tenha certificação ecológica, é um consumidor ambientalmente preocupado, que valoriza a compra de bens produzidos com um cuidado sustentável. E não podemos deixar de destacar o papel fundamental do governo, né? O papel do governo em estabelecer leis, incentivos, fiscalização, a questão de punições, sanções para garantir a biodiversidade do nosso país. Então, o governo ele entra como uma instituição que tem esse poder para criar e aplicar mecanismos de controle que contribuam para essa boa governança. Então, reforça aqui a necessidade de comportamentos para com a sociedade, para interesses coletivos e cada um buscando ali, né, uma mudança nesses comportamentos para que consigamos então conciliar essa expansão com a conservação. Muito obrigada. É realmente muito importante a gente conseguir promover esse diálogo entre essas duas esferas tão importantes em nossa sociedade. E com isso nós encerramos esse podcast, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a professora Jessie por estar presente, respondendo nossas perguntas. Gostaria de agradecer também a todos os ouvintes. E gostaria também de agradecer a toda a equipe do podcast Caminhos da Floresta, por nos promover este espaço onde podemos promover esse diálogo sobre uma temática tão importante, que é o desmatamento. Isso é tudo, fiquem bem e até o próximo episódio. E aí, pessoal, curtiram? Nós esperamos que vocês tenham gostado. Afinal, né, o episódio aí trouxe muita informação inovadora, interessante sobre o setor. Então é muito legal a gente estar formando parcerias com colegas de outros cursos, principalmente o pessoal aí da biologia. Então a gente valoriza muito esse estreitamento entre parcerias entre cursos. Afinal, aí todos nós temos o mesmo propósito, que é aprender, compartilhar conhecimento. Então, nosso super obrigado aí a todos os nossos colegas da biologia. E assim chegamos ao final de mais um episódio aí do nosso podcast Caminhos da Floresta. Fiquem ligados que em breve vem mais coisas por aí. Fiquem bem e até a próxima!